e se assentou, abriram-se os livros. Quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos, nosso juiz mostrará. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. O juiz iniciou-se pelos que dormem, e logo aos vivos passará. Sim, pela fé, Jesus mais logrado, a todos nós defenderá. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. Ah, como será perante o juízo nossas ações à luz virão, quando soar a voz dos livros. Qual há de ser a decisão? Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. Boa noite, família Grande Conflito. Um feliz sábado a todos. Vamos, em atitude de reverência, falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar recebendo este sábado que Tu concedes a cada um de nós. Amém. Obrigado pela semana de trabalho que tivemos. Obrigado pela Tua proteção que cada dia estivesse ao nosso lado. E agora, Senhor, queremos entregar nossas vidas para que este sábado seja uma bênção especial para cada um de nós desse grupo. Abençoa, Senhor, de modo particular as pessoas que não puderam estar conosco. Abençoa de modo muito especial a Dani, que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Abençoa também de modo especial o nosso querido Marcos, que vai trazer mais uma vez uma mensagem para nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Permanece conosco. Dá-nos um sábado na Tua companhia. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus queridos amigos, uma boa noite, um feliz sábado para todos vocês. Mais um sábado, não é? De culto ao nosso Senhor. E, meus queridos, muito em breve vai ser o último. Não sei quando, não sei como, mas está chegando. O último sábado. Boa noite, Jaceli. Olha, meus queridos, eu estou animado. Porque as coisas estão acontecendo, os terremotos, guerras, rumores de guerras, vocês estão vendo, estão acompanhando. As coisas estão indo exatamente para onde deveria ir, de mal a pior. Para os cristãos, existe o outro lado da moeda. Não é? As pessoas veem conflitos, veem mentiras, veem traição, veem dinheiro, veem falta de dinheiro, veem doenças, veem isso, veem aquilo.
Nós, adventistas, o nosso próprio nome, advento, aquele que prega da volta de Jesus, já exprime e manifesta alegria. Porque nesse pequeno nome está tudo aquilo que significa na nossa religião. Uma religião de adoração a Deus, o Deus vivo, uma religião que respeita, adota e crê nas leis de Deus, uma religião que pensa não só em si, mas no próximo, na salvação do próximo, uma religião que está preocupada com a salvação do mundo. E Deus nos incumbiu desse trabalho, dessa obra, porque Deus não vai fazer por nós uma obra que nós podemos fazer. E assim, meus queridos, semana passada nós começamos a ler os 3 primeiros versos, brevemente, de Apocalipse 18. Lembrando ainda que o livro em si não tem capítulos nem versículos. O 18:1 é uma continuação do último versículo no capítulo 17. E essas coisas estão unidas, elas não estão separadas. Quando eu faço um ano bíblico, alguma leitura, nunca é de um capítulo. Sempre tem um preâmbulo, sempre tem uma história depois. Meus queridos, um capítulo só não é a história. No Apocalipse, em Daniel, em todos os livros. Então, meus queridos, antes de começar esse livro, esse outro pedaço da nosso tema, a queda de Babilônia, eu gostaria de ler para você um pedaço do grande conflito que está aqui na página 606. Eu vou colocar isso na tela, na gravação, mas eu gostaria de ler esse trecho para vocês antes da gente começar. Diz assim: em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis. E a verdade pura e clara não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Temos que ir com cautela. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas bíblicas. Meus queridos, você percebe como o mundo tem uma percepção do que fazer completamente oposta da de Deus? Temos que pegar leve, tem visível, não pode falar esses versos são muito duros. Meus queridos, a palavra de Deus é santa. Não tem palavra dura, porque a palavra é verdadeira. E as pessoas se acanham por ver certos textos da Bíblia como muito duro. E, meus queridos, uma coisa interessante está aqui, esse trecho. Olha só. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-os a repreender os pecados de um rei ímpio e o de um povo apóstata. A nossa mensagem não é contra as pessoas, mas sim contra o pecado. Não é contra o líder, mas sim contra a mentira. Não é contra a pessoa, mas sim com a impiedade. Meus queridos, tudo que nós falamos, defendemos, honramos, pregamos e somos, tem a ver com caráter. Nós vamos para o céu porque nós temos um caráter à semelhança daquele que nos criou. Há pessoas que não gostam do caráter de Deus. Não gostam das coisas boas. Né? E, meus queridos, olha só que interessante esse povo. Diz assim: não podiam conter-se de pregar as claras asserções da Escritura Sagrada, doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar. Relutantes em apresentar. Tais quais aquelas que nós não estamos mais pregando na profecia na igreja. Meus queridos, isso não é falar mal. Isso é verdade estupidamente claro.
Diz assim, meus queridos, as palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam. A Bíblia deu, você pregou. A Bíblia fala, você fala. A Bíblia explica, você explica. É simples assim. Nós estamos muito emaranhados na complicação humana das coisas e a mensagem perdeu seu brilho. Depois as pessoas não sabem por que a igreja não cresce. Por que ela começa com 30, 40 e fica com 30, 40 até? Meus queridos, seu Espírito fez falando. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Meus queridos, só aí que o Espírito Santo pode entrar. Quando o povo fala aquilo que Deus escreveu, o que está escrito, aí o Espírito Santo tem trabalho para fazer. Agora deixa comigo, a minha parte. Parabéns, vocês fizeram a sua, agora sou eu, é comigo. Ele vai vir para a igreja. Não, eu vou trazer. Eu vou incomodar, eu vou... Meus queridos, é uma parceria. Quando nós chegamos no capítulo 18 do Apocalipse, essa parceria se intensifica. Sabe por quê, meu querido? Porque é a última. Não tem outra. Eis que entra o quarto anjo. E o Espírito da Profecia, nesse capítulo, se você quiser, é o capítulo Último Convite Divino, na página 606, 607, ela dá todos os detalhes exatamente da nossa responsabilidade, da nossa obrigação e daquilo que tem que estar na nossa cachola nesse sábado, quando a gente estiver honrando a Deus, sendo conhecedor, sabedor e cumpridor da nossa obrigação perante as pessoas, perante a nossa família. Meus queridos, nós temos muitas orações nos nossos caderninhos. O meu está aqui, está lotado. Quantos pedidos aqui são por pessoas? Por estudos bíblicos? Né? Eu lembro aqui do Guilherme, né, Rose? Eu lembro aqui, né, do Irã, né, da Marcinha. Né? Lembro aí dos queridos, do Samuel, do Bicador, do Moisés, do Pedro, da tia Celi, da Sara, da Marlene, da Dani, da Ju. Todos nós temos um querido que nós estamos orando por ele. E o trabalho não para aí. Por quê? Porque nós não fazemos um culto de oração na terça-feira para depois falar assim, bom, já fizemos o culto na terça, então acabou. Não. É toda terça. Porque nós oramos toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, toda sábado, todo domingo, e começa tudo de novo na segunda-feira e tudo outra vez. A gente não para. O povo de Deus está sempre pensando nas coisas de Deus. Meus queridos, o capítulo 18 nada mais é do que o povo de Deus na sua última e grande investida. E a senhora White explica isso como um anjo, né, iluminado, e nós vamos ver alguns detalhes. É uma coisa espetacular, porque todo mundo pensa na mensagem das 3 mensagens angélicas de 2 séculos atrás. Não. Esse é 18, meus queridos, não é 14. É por isso que ele é espetacular e lindo. Vamos entrar aqui nos nossos slides, vamos ver algumas coisinhas interessantes. Para dar uma entrada no que nós íamos abordar no capítulo 18. Mas agora vamos, verso por verso, alguns trechos, e nós vamos dividir, para não ficar muito pesado, em outros dias, tá? E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que é o quarto, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Meus queridos, lembre-se que nós falamos, para quem acompanhou os estudos da profecia, e depois destas coisas. Quando Deus fala que é depois dessas coisas, é depois mesmo. Não tem truque, não tem pegadinha, não tem brincadeira. As coisas estão avançando na Bíblia, meus queridos, e nós não podemos ficar para trás por causa disso. Vi descer do céu um outro anjo. Meus queridos, esse anjo, ele está agora complementando tudo aquilo que a mensagem dos 3 primeiros anjos executaram lá em Apocalipse 14. Agora, esse anjo é tudo numa só.
Porque ele vai falar das coisas que é peculiar às três. Só que agora, meus queridos, tem uma dose, tem um efeito de urgência, é a última, é rápida, e ele tem pressa. E, meus queridos, vocês já viram toda a sequência do Apocalipse várias vezes. Mas, meus queridos, uma coisa você não pode esquecer: o fechamento da porta da graça. Aqui a ira das nações, e aqui esse período, né, da contrafação de Satanás, é o período da ira de Deus, com as 7 pragas. Meus queridos, a nossa pregação está aqui. Quantas coisas aconteceram com a guerra entre Israel, Irã e Houthis e tudo quanto é Líbano e tudo quanto é pessoas que estão se juntando, já fazendo guerra, as pessoas já estão falando de terceira guerra mundial. Meus queridos, a terceira guerra mundial, ela vai acontecer aqui, não é? Desculpa, ela vai acontecer aqui. E as pessoas estão pensando que ela vai acontecer aqui. Não, o que vai acontecer é rumores de guerras. São guerras e rumores de guerras. A grande guerra vai acontecer para cá. Mas, meus queridos, olha só, tudo isso é para atazanar o preparo das pessoas para a última grande cartada. Quando o decreto dominical vier, meus queridos, ele vai vir com um gosto de quero mais. Ele vai vir no auge da necessidade humana de ter algo de paz, de ter uma solução, porque nada funciona. A economia não funciona, a política não funciona, a direção não funciona, a liderança não funciona, organizações mundiais não funcionam, nada funciona. E eis que então, em meio a essa situação caótica, surge um líder religioso para trazer todas as ideias de calmarias, de paz e de tranquilidade. E essa ideia de calmaria, de paz e tranquilidade tem a ver com a adoração a Satanás, através de uma forma mitraística, mitraísmo de adoração ao sol, simbolizada no falso dia de adoração, que é o Sunday, dia do sol. Se não fizermos isso, nós vamos ter problema. Mas, meus queridos, vamos avançar aqui nesse versículo 2, que nós vamos entrar em mais detalhes. E diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Meus queridos, no capítulo 14, quando você vê lá no versículo 8, está dizendo assim: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia. Que é essa mesma mensagem. Só que está dizendo assim: aquela cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. No capítulo 14, Roma deu a beber para essas nações. E acaba a mensagem. Agora, olha só. Essa mensagem está dizendo aqui em Apocalipse 18:2 que caiu a grande Babilônia, só que ela já tem uma modificação. Ela agora se tornou morada de demônios. Meus queridos, você conhece uma coisa pior do que uma morada de demônios? Você acha que Babilônia pode cair mais fundo, pisar um lagar maior, descer mais baixo do que isso? Meus queridos, Babilônia se tornou morada de demônios. No capítulo 14 ainda estava acontecendo, no 18 ele está efetivado. E diz assim: é abrigo de todo espírito imundo. Meus queridos, demônio, espírito imundo, tudo que há de ruim e mal, agora faz parte da habitação de Babilônia. Mas, meus queridos, eu gostaria que você parasse aí um segundo. Eu queria que você fosse aqui no capítulo 22 do Apocalipse e me acompanha no versículo 11. Diz assim esse trecho: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Meus queridos, esse trecho é Deus demonstrando para nós as únicas duas opções nessa história. Você pode ser injusto e sujo, ou você pode ser
justo e santo. E, meus queridos, essa Babilônia está com a imundície, está com a injustiça, com a impiedade. E Deus olha para o planeta Terra, vê um povo enorme no cavalo preto e fala para esse povo: sai dela, povo meu. E ele fala para nós, vocês do grande conflito, vão e falem para as pessoas: sai dela, povo de Deus. Meus queridos, você chega para uma pessoa e fala assim: olha, eu vim aqui porque você faz parte do povo de Deus. Essa pessoa derrete na hora. Ela abre um sorriso. Puxa, obrigado. Agora eu preciso te contar o resto da história. A tua igreja vai para o inferno. Não. A história da redenção. Do porquê que Jesus veio, viveu, nasceu e morreu para nos salvar. E no fim você conta a história de quem tomou o lugar dele. Porque no santuário celestial, o contínuo foi tirado. E para quem está estudando o livro de Daniel, nós comentamos que qual foi a retirada do contínuo? A Igreja Católica retirou a intercessão e o sacerdócio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, do verdadeiro tabernáculo. Dizendo aos nossos pobres, queridos e sofridos católicos, e eu penso agora do povo pobre, sofrido do Irã, que está passando agora pela malignidade das ações dos seus líderes. E eles estão esperando a mensagem que vai tirá-los daquela escuridão. Meus queridos, para todo católico perto da sua casa que está nas trevas, ele está contando com a luz vindo de um adventista. Esse adventista é você e eu. Por quê? Porque neste sábado, meus queridos, nós vamos depois tomar o nosso banho, né? Fazer o nosso culto gostoso, a gente descansa gostoso, a gente canta gostoso, a gente ora gostoso, a gente escuta gostoso, a gente fala gostoso, a gente, né, se comunica, se entrelaça gostoso e acabou, fica no clube do Bolinha. E, meus queridos, Deus está nos chamando, no capítulo 18, para iluminar a terra com a mensagem. Qual? Minha? Não, dele. Mas as palavras são duras, mas, meu querido, se você começar do começo, quando chegar na palavra, você não precisa falar. Meus queridos, para mim, sempre funcionou dar os detalhes para as pessoas, sem tocar em sábado, sem trocar em controvérsia. Quando as pessoas têm todo o conhecimento da palavra, adivinha o que acontece? Ela aceita a palavra. Você sabe por quê? Não é possível uma pessoa que não acredita na lei acreditar em profecia? Meus queridos, isso é um problema. Eu lido com isso toda semana. Porque a pessoa que está num sistema de religião na qual a lei de Deus foi abolida, pregada na cruz e não precisa de mais nada, você acha que ela guarda o sábado que está na lei? Ela guarda o domingo, qualquer outro dia, não está nem aí. Porque isso não é relevante. E você tenta dar estudo, tenta fazer isso, e não sabe o que acontece, meus queridos. A primeira parte é, se a pessoa não conhece a lei, ela não vai... Esquece. Se ela não respeita a Deus, você acha que ela vai respeitar as doutrinas de Deus? Ela está num sistema religioso que mais parece um clube deles lá. Como se fosse um clube qualquer. Meus queridos, isso é profundo, sabe por quê? Porque quando uma pessoa pergunta as coisas, às vezes, para mim, dependendo da pessoa, do tom, etc e tal, eu respondo com uma outra pergunta, e eu falo assim, me desculpe, eu vou responder a sua pergunta, mas gostaria de fazer uma pergunta para você antes. Meus queridos, é muito interessante, mas quando as pessoas fazem perguntas por curiosidade, você conhece aquele curió do 144 mil? Fala aí, quem que é o 144 mil? Fala aí.
Fala aí. Você tá... Fala aí. Isso não é boca de boteco? 144 mil é uma coisa santa, uma coisa sagrada. Aquelas premissas dos selados vivos, da qual você devia ser parte dele e eu também. Meus queridos, a forma com que nós lidamos com a palavra de Deus vai ditar a forma do nosso ministério. Mas quando você fala sério com uma pessoa e você estabelece um passo de explicar 1, 2, 3, ela respeita aquilo que você fala. Porque você mostrou a sua crença organizada, sem coisas caóticas, sem drama. Ah, morri, minha filha. Sabe aquela choradeira que não traz nada? E as pessoas acham que igreja hoje é isso. É um bando de emoção. Quando Deus, o tempo todo, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, diz que é totalmente razão. Meus queridos, vamos voltar aqui para o texto. Olha só. E refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Meus queridos, é muito interessante porque como é que você concebe uma igreja com tal situação? É de ficar pasmo. Mas aí eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Só que, meus queridos, hoje em dia é muito difícil. Por quê? Porque como na justiça brasileira o medo hoje da perseguição é tanta que as pessoas me mandam um WhatsApp falando: peraí, Marco, deixa eu ver, eu preciso cuidar bem das palavras que eu vou falar aqui para falar alguma coisa. Ah, me liga aí, eu não vou botar nada aqui. O pessoal está morrendo de medo. Por quê? Porque não tem mais lugar para ser franco, não tem lugar mais para ser honesto, a sua liberdade de expressão foi para as cucuia, e você pensa que vai atacar o que depois? Semana passada e essa semana, discussão de bloqueios de assuntos religiosos na internet. Vocês vão perder essa internet. Eu não sei se a gente acaba o nosso estudo aqui, daqui para aí. Vocês estão acompanhando? Meus queridos, o problema dessa história toda é que nós temos que tomar conta da nossa vida, do nosso relógio. E fazer as coisas que temos que fazer. Vamos voltar aqui para o texto. Sai dela, povo meu, para que não seja participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Meus queridos, primeira coisa, para que não seja participante dos seus pecados. O povo de Deus teve que sair do Egito para servir a Deus. Não é possível servir a Deus no Egito. Você tem que sair de lá. Da mesma forma, o povo tem que sair da Babilônia para servir a Deus. Não é possível servir a Deus dentro da Babilônia. E, meus queridos, por que está dizendo aqui para não incorrer nas suas pragas? Porque você sabe muito bem que as 3 últimas pragas do Apocalipse caem sobre o trono da besta. E as primeiras 4 pragas caem sobre os ímpios. Aquela chaga má e maligna, a primeira. Meus queridos, Deus está querendo poupar o seu povo que hoje não tem conhecimento da palavra de Deus, dessas pragas que vão cair na igreja. Não tem como fugir. Não tem perdão dentro da mentira. Não tem perdão dentro da heresia. Só tem uma forma: sai dela. E, meus queridos, o outro trecho diz assim, versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. O relógio está tocando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Será que este aqui é o sábado antecedente a uma guerra aberta de Israel, Estados Unidos, Irã e por aí afora? A cada minuto que passa nesse mundo, nós temos surpresas e mais surpresas e mais surpresas. Do lado ruim. Para as pessoas que não estão prestando atenção, podem até ser difícil, mas para nós é sinais dos passos de um Deus que está voltando. Então essas coisas são mistério que aconteçam. Mas nós vamos estudar mais na terça-feira, os outros detalhes, nós vamos parar por aqui.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus não escreveu as palavras da profecia para aqueles que gostam. Deus não escreveu as palavras da profecia só para aqueles que gostam. As palavras da profecia, meus queridos, são para todos. E eu e você temos um trabalho a fazer. Esse sábado vai carregar as nossas energias, vai nos dar habilidade para pregar de domingo a sexta. Mas o que nós vamos falar? Deus já deu todo o roteiro daquilo que é para falar. Sai dela, povo meu. Sai desse sistema. Vem para a verdade. E a verdade vai libertar você. Que Jesus te abençoe, te dê um feliz sábado e até terça-feira, se Deus quiser. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me a seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Meus queridos, eu gostaria de encerrar lendo para você uns pequenos versos de Apocalipse 20, na qual Deus já revelou para mim e para você o que vai acontecer.
Meus queridos, lembre-se que nós temos que estar perante um Deus santo, sem intercessor, firme na nossa fé, agora no tempo do fim. E nós temos que ser selados com o selo do Deus vivo, com o caráter de Jesus. E também, meus queridos, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus que já está escrita, com o seu próprio dedo. Nós temos que, acima de tudo, mostrar a alegria e a paixão e o amor que nós temos por essa verdade. Porque as pessoas, você não consegue falar com uma pessoa e convencer uma pessoa cantando "Em breve Jesus voltará". Meus queridos, se não tiver alegria, sorriso, brilho nos seus olhos, quando falar com a sua verdade, como é que as pessoas vão acreditar? Meus queridos, a profecia, ela já está falando em antecipação, em antecedência, que você é vencedor, que você é salvo, que você é abençoado, você é puro, você é santo, você não é do imundo. Você não é daquela turma que está naqueles covis de cobra. Meus queridos, serpentes tem por aí em tudo quanto é lugar. Mas nós temos que estar firmes na nossa fé, na nossa convicção da salvação, que estamos com Jesus. O que será que eu, Marcos, pensaria no sábado de hoje, logo após esse culto, desse trecho que eu vou ler? Versículo 11 do capítulo 20 do Apocalipse, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Meus queridos, nesse sábado nós temos que olhar para o nosso livro. O que está escrito lá? E diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, tanto dos justos quanto dos ímpios, tanto no livro da vida quanto no livro da morte. A Bíblia sempre dá apenas duas opções: ou estamos com Deus, ou estamos sem Deus. Ou estamos salvos, ou estamos perdidos. E o último verso diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Meus queridos, para nós não vai haver lago, não vai haver morte, não vai haver inferno. E diz assim no versículo 15: E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus queridos, qual que é a razão de terminar com um verso tão pesado? É muito simples, meus queridos. Sorria! Você não está perdido. Sorria, você não está perdido. Feliz sábado e não pense na perdição. Isso é para o ímpio. Para você, um feliz sábado. Que Jesus te abençoe e vamos orar, meus queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por essas verdades diretas, duras, mas verdadeiras, que o Senhor escreveu para nos confortar, que delas nós não participamos, porque nós escolhemos ficar ao Teu lado, escolhemos ficar contigo, escolhemos servir a Ti, escolhemos adorar a Tua lei, os Teus conselhos, os Teus estatutos, e acima de tudo, Senhor, transforma o nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus, e dê a cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje um feliz sábado. É o que te pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado! Amém. Feliz Feliz sábado. sábado. Amém. Sábado.